Bom dia, irmãos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, o nosso Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Estamos extremamente gratos a Deus por esse momento, por essa oportunidade que Ele nos dá de estarmos na sua casa no dia do Senhor, para juntos bendizermos o seu nome. Voltar aqui a essa igreja, eu comentava um pouco ali com o reverendo Tomás Magno, é algo marcante, porque foi a igreja também da minha infância, adolescência e juventude. A minha professora na escola secular era esposa do pastor Edgar, a irmã Glória, que já está com o Senhor. E a intimidade que eu tive com essa igreja durante muito tempo foi algo que alegrou muito meu coração. Talvez reconheça poucos aqui, ou reconheça muito poucos, de pronto, assim, só o presbítero Valdir, né? Trabalhamos juntos nos Gideões Internacionais, uma grande luta na época, 1984, quando nós instalamos o campo aqui, eu e a minha esposa Jane, que está ali, trabalhamos arduamente aqui com alguns presbíteros daqui, antigos, Nemésio Lima, alguns talvez nem lembram quem é, não é? Zé Correia, Zé Barbosa e o Valdir, né? Então, foi um tempo muito bom, dou graças a Deus por isso. Eu quero agradecer a Deus, ao pastor Tomás Magno pelo convite, a confiança de ceder esse seleto púlpito para pregar a palavra do Senhor nessa manhã. Não há dúvida, meus irmãos, se nós pudéssemos elencar ou pedir para alguém esboçar uma relação das mais belas doutrinas das Escrituras Sagradas, muitos iriam colocar a doutrina da providência, da redenção, outra doutrina qualquer em primeiro lugar, mas como eu amo uma doutrina que será o alvo da exposição bíblica aqui nesta manhã, que é a doutrina da união mística de Cristo, que versa exatamente sobre essa relação de Jesus com a sua igreja, a noiva, que ele comprou com seu precioso sangue. Isso é maravilhoso demais. Uma definição clássica, e aí eu vou tomar por empréstimo aquilo que o Dr. Luiz Berkoff diz na sua teologia sistemática, que a definição dessa doutrina é que ela é a união íntima, vital e espiritual entre Cristo e o seu povo, em virtude da qual ele é a fonte da sua vida, a fonte do seu poder, da sua bendita ventura e salvação. Ah, meus irmãos, essa doutrina, ela é maravilhosa, e as provas dessa doutrina, elas gracejam, elas superabundam nas Escrituras Sagradas como um todo, que mostra que Deus, antes da fundação do mundo, ele trabalha como em conselho, Pai, Filho e Espírito Santo, para beneficiar a um povo escolhido seu. Antes que qualquer coisa acontecesse, e isso vai se sacramentar, se confirmar, se concretizar, quando Cristo sobe naquela cruz e tem sobre si derramada a ira de Deus por conta dos nossos pecados, e a sua justiça é atribuída a nós outros. Então, que coisa maravilhosa é essa? E por isso eu quero que você abra a sua Bíblia na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1.
versículos de 3 a 14. Eu quero que você acompanhe comigo, acompanhe a leitura que eu vou fazer. Diz assim o texto sagrado. Se quiserem ficar em pé, eu vou tentar fazer uma leitura dinâmica, dando a ênfase ao que eu quero destacar no texto que será lido. Diz assim o texto sagrado: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestes em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Nele, digo, no qual foste também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Amém. Exatamente assim, na leitura de um parágrafo só. Paulo não dá ponto aqui, mas é constante. E é um texto maravilhoso, uma doxologia, um louvor ao nosso Deus. Vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome pela tua palavra, Senhor. Que palavra maravilhosa, Senhor. Nós nos alegramos com ela e te pedimos que o teu Santo Espírito, mesmo que inspirou ao apóstolo Paulo ao escrever tão bela peça doxológica, seja o mesmo que aplique essa palavra nos nossos corações através da iluminação do teu Santo Espírito. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Essa epístola é uma epístola curta, 6 capítulos apenas, mas é uma epístola extremamente densa em termos de teologia, porque o apóstolo Paulo escreve essa epístola àqueles irmãos que estavam em Éfeso, que era uma importante cidade da Ásia, né, da Ásia Menor, ou ali na transição da Europa e Ásia, no qual você vai ter, sem dúvida alguma, propósitos específicos que ele traz aqui a destaque para as nossas vidas. E eu destaco 3 aqui, não que eu destaque, mas os comentaristas dizem isso, que Paulo, ao escrever essa epístola, ele tensionava, ele desejava expressar a satisfação deles, porque a fé deles estava centrada em Cristo. Se você lembrar de como o evangelho chegou ali, na terceira viagem do apóstolo Paulo, a sua terceira viagem missionária, ele chega a Éfeso com o objetivo de plantar ali a igreja. E rapidamente, durante 3 meses, ele expõe a Cristo naquela cidade e, de repente, os judeus, era na sinagoga, os judeus ficam incomodados com aquilo, Paulo tem que sair. Ele funda, então, a primeira escola teológica ali daquela região da Ásia, que é exatamente a escola de Tirano. E ele passa 3 anos seu ministério ali, então essa igreja tinha uma grande importância para a vida do apóstolo Paulo, para o ministério do apóstolo Paulo, e ele deseja expressar a alegria, a satisfação da fé daqueles irmãos na capital mundial de Diana dos Efésios, uma região extremamente pagã, idólatra,
mas a fé daqueles irmãos estava centrada em Cristo. A segunda coisa, alguns dizem que ele visava também descrever a gloriosa graça redentiva de Deus para a igreja, derramada sobre ela, a fim de que ela pudesse ser uma bênção para o mundo. E de fato foi, porque Éfeso torna-se uma porta de entrada do evangelho para toda a Ásia, e ali fica claro quando, anos depois, cerca de 40 anos depois, o apóstolo João, da ilha de Patmos, escreve as cartas às igrejas da Ásia, que começa exatamente com Éfeso, no sentido horário de Éfeso, chegando até Laodiceia. Então, dizem os especialistas que todas aquelas outras igrejas foram frutos do ministério de Paulo através da igreja de Éfeso, da escola de Tirano. E isso, então, era algo que o apóstolo Paulo ficava extremamente grato, porque entender que eles estavam sendo porta para a expansão do evangelho. Mas uma terceira coisa é que alguns também defendem a ideia de que a intenção dele era estabelecer um contraste entre o Império Romano, do qual Paulo era prisioneiro. Ele estava prisioneiro quando escreveu essa carta, né? E a igreja do Senhor. Então, mesmo com a sua grandeza, o Império Romano era algo desprezível em relação à igreja do Senhor, ao reino de Deus, que era muito maior do que qualquer reino terreno. Eu chamo a sua atenção nesse aspecto para 3 elementos que estão contidos nessa chamada doxologia inicial dessa epístola, que destaca 3 coisas. Destaca a bondade de Deus, e nós cantamos aqui a respeito da bondade de Deus. Destaca a verdade de Deus e a beleza da Trindade, na qual é atribuída a Deus a honra pelas bênçãos espirituais que são derramadas sobre o seu povo. Numa perspectiva pretérita, passada, ele enfatiza, ele dá graças a Deus, ele glorifica a Deus pela eleição. Em segundo lugar, ele glorifica a Deus na perspectiva presente pela redenção que foi dada através de Cristo Jesus para a sua igreja. Em terceiro lugar, uma perspectiva escatológica, uma expectativa futura, que é exatamente a chamada glorificação, com a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para buscar a sua igreja que ele comprou com o seu precioso sangue. Importante destacar, meus queridos irmãos, que Paulo faz questão de apresentar uma doxologia trinitária, ou seja, ele glorifica a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, um só Deus. E ele então vai destacar não somente os aspectos ontológicos da Trindade, ou seja, é um só Deus em essência, que subsiste eternamente em Pai, Filho e Espírito Santo, mas ele destaca também aquilo que é chamado dos seus aspectos funcionais ou econômicos, ou seja, como é que a Trindade age para a nossa salvação, para a nossa redenção. Isso é algo vibrante do coração. É por isso que ele apresenta ao Filho de Deus, no seu aspecto de humilhação, mas também no seu aspecto de exaltação. E observe, irmãos, que Paulo também dá graças por um motivo que não é próprio dos homens entenderem, que são as chamadas bênçãos espirituais. Por que então Paulo não deu graças a Deus pelas bênçãos materiais? É porque nós podemos deduzir isso da própria epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 32, quando ele diz: se Deus não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por nós, porventura não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Então observe que Paulo prefere dar graças a Deus pela maior bênção, porque as demais vêm por acréscimo. E ele se dirige então aos céus, de onde vem a origem
das bênçãos de Deus sobre a vida dos homens. Nesse motivo que o autor da Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 17, ele vai dizer que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação nem sombra de mudança. E assim, não menos importante, meus queridos irmãos, é destacar a expressão. Eu acho que vocês notaram a entonação da minha voz quando eu li o texto. Quando ele diz com Cristo, em Cristo, Paulo utiliza então mais de 10 vezes em 12 versículos essa ênfase, dizendo então que tudo vem de Deus, não é dos homens, mas é de Deus em Cristo Jesus. Ele é o centro de tudo. Em Cristo, meus irmãos, que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, que, como eu disse, envolve eleição, aspecto passado, redenção, aspecto presente, glorificação, aspecto futuro. E aí eu quero compartilhar um pouco com vocês, dividir esse texto aqui em 3 partes, das quais eu já mencionei. A primeira delas, eu vou tratar dessa chamada doutrina da união de Cristo com a sua igreja. Eu quero tratar, em primeiro lugar, dos aspectos idealísticos da doutrina, ou seja, a eleição que foi processada pelo Pai. E nós podemos verificar isso dos versículos de 3 até o 6. E aí surge aquela pergunta natural, não é? Quem é o autor da nossa salvação? Quem é? Quem mais poderia ser, meus irmãos, do que o próprio Deus, o Criador de todas as coisas? Aquele que, antes de que tudo existisse, Ele nos escolheu. É importante, então, nós destacarmos isso, que prioritariamente, isso aí é uma doutrina da Trindade, né? E quando você estuda um pouco da Trindade, existe um tipo de operação que é feita fora da Trindade e que é, de alguma forma, atribuída às 3 pessoas da Trindade, conquanto uma delas tenha maior destaque em determinado momento. E aqui, então, nós vivemos um momento pretérito na eternidade, para que nós possamos entender, no qual Pai, Filho e Espírito Santo se reúnem e o Pai, então, decide nos escolher. Então, Ele é quem é, de fato, o autor da nossa salvação, que será consolidada através do sacrifício de Cristo e aplicada nas nossas vidas pelo Espírito Santo da promessa. Então, tudo isso você vai ver que a nossa salvação, ela é uma obra realizada a 6 mãos, usando uma linguagem antropomórfica. Pai, Filho e Espírito Santo são os autores desse plano redentivo, mas atribui-se no momento inicial ao Pai a nossa eleição. Meus irmãos, outra pergunta interessante qual é um aspecto, então, da natureza da eleição? Por simples que possa parecer, porque há um debate, não é um debate novo. Há um debate que eu entendo que acontece mesmo nos tempos do apóstolo Paulo, tanto é que ele faz questão de escrever muito sobre isso. Depois esse debate vai se intensificar na época do século V, com Agostinho, bispo de Hipona. Depois ele volta a acontecer no século XVI, no século XVII, com aquela ideia de quem é de fato, como é que se dá a nossa eleição, porque as pessoas têm dúvida se de fato eu sou responsável ou é Deus quem é responsável pela nossa eleição. E a palavra de Deus é clara quando ela nos diz que a nossa eleição foi feita por Deus. Então é Ele quem escolhe. Não sou eu, não há em mim, não há em nenhum cristão escolhido de Deus algum mérito, mas ele o faz exclusivamente segundo a sua livre vontade. Um grande exemplo disso é que Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 9, vai trabalhar essa perspectiva da escolha de Jacó.
e a reprovação de Esaú. E o texto nos diz, nenhum deles havia ainda, e o Senhor já havia amado a um, rejeitado ao outro. Então, é dessa forma que nós também nos vemos. Nós fomos escolhidos por Deus não por mérito nosso, mas exclusivo dele, a sua livre vontade. E ele tem um objetivo a fazer isso. Era o louvor da sua glória. Não foi simplesmente por achar que nós somos bonzinhos, mas foi para o louvor da sua glória que ele nos escolheu e nos escolheu em Cristo. Então, essa eleição em Cristo, eu diria que ela é a corrente de ouro, é a raiz de todas as bênçãos subsequentes que nós recebemos na nossa vida. Em outras palavras, meus irmãos, Cristo não é somente o fundamento da igreja, mas Cristo é também o final de todas as coisas. Ele extrapola a tudo. Ele é a razão de tudo. Por isso nós somos inteiramente gratos a Ele. A eleição que Ele fez de nós de forma incondicional. A segunda coisa que eu quero destacar aqui no texto é exatamente que no primeiro momento Paulo dá o seu foco dos versículos 3 até o versículo 6, o seu foco de doxologia, de adoração, de louvor, é a Deus Pai. Mas a partir do versículo 7 parece que há uma mudança, então é isso que eu quero destacar agora, no chamado aspecto objetivo da doutrina, que é a expiação feita pelo Senhor Jesus Cristo no tempo e no espaço. Observe que aquilo que aconteceu antes, no ideal de Deus, aconteceu quando não existia tempo, não existia nada, e no conselho da Trindade. Esse era o ideal de Deus. Agora, no tempo e no espaço, ele envia o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário. Morrer não por toda a humanidade indistintamente. Suponha que nós já tenhamos hoje, e alguns fazem esse cálculo, eu não sei como eles conseguem chegar a isso, mas de todos aqueles que já nasceram de Adão até hoje, inclusive dos abortos, mais de 20 bilhões de almas que já nasceram, dizem. Suponha aí que nós tenhamos mais de 10 bilhões de concepções geradas. Pois bem, Jesus não morreu por essas todas indefinidamente, mas ele morreu pelo seu povo, para o louvor da sua glória. Você já pensou a nossa importância? Não merecemos nada, mas Deus nos amou. Isso é maravilhoso. Não cabe a nós questionarmos. Portanto, Paulo se volta agora a essa doxologia ao Filho. Ao Filho. Importante, meus irmãos, ver os destaques que ele faz. Por exemplo, no versículo 9, Cristo é o propósito da graça divina que foi concentrada nele. Versículo 10, foi nele, ou seja, em Cristo, que toda a autoridade foi concentrada. Final lá de Mateus 28, versículo 18, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, concentrada nele. Versículo 11, foi nele, ou seja, em Cristo, meus irmãos, que nós fomos feitos herdeiros. Somos co-herdeiros com Cristo da glória. Fomos adotados na família de Deus por conta dele, do sacrifício dele, do amor dele. Isso não é pouca coisa para que nós pensemos. E ainda, meus irmãos, é nele que nós temos esperança, versículo 12. Olha que maravilha quando ele diz assim, os que de antemão esperamos em Cristo. Isso não alegra o seu coração? Para mim, isso me dá muita alegria, porque foi tudo por conta
dele. Se Jesus não tivesse vindo, se Jesus não tivesse morrido, se Jesus não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé, vã seria a nossa pregação. Continuaríamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas aprove a Deus Pai, em consonância com os demais membros da Trindade, enviar seu Filho Jesus Cristo para morrer no nosso lugar, para morrer por um miserável como eu, que não mereço nada, não sou digno de nada. Como o próprio apóstolo Paulo nos diz, ele veio para salvar os pecadores, do qual Paulo se julgava o principal. Ele não apontava, por exemplo, para o pior bandido da época, como nós podemos pensar hoje, o Marcola, o presidente do PCC, o Fernandinho Beiramar, outro qualquer. Mas ele vai dizer, foi por mim o pior dos pecadores, o pior. Meus queridos irmãos, a nossa redenção acontece exclusivamente pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. E sabe mais o que eu digo a você? É que não houve desperdício de uma única gota do seu sangue. Ou seja, se Jesus tivesse morrido por todos os seres humanos gerados, desde Adão até o último, todos se salvariam. Mas nós sabemos que não é verdade. Então, se sabemos que não é verdade, significa que o sacrifício dele foi ineficiente. Mas não é isso que nós cremos. Nós cremos que ele morreu, derramou seu sangue, garantiu a nossa salvação. Ele não possibilitou a salvação de ninguém, ele garantiu. Preço de sangue por pecadores como eu, como você. E isso é muito maravilhoso. Ele pagou pelos nossos pecados. Por isso Paulo exalta-o e fala tanto nele e centraliza tudo, como eu disse a vocês, 11 vezes, referindo-se a Jesus em 10 versículos. Isso é maravilhoso. Mas o terceiro aspecto que eu destaco a partir de agora é o chamado aspecto subjetivo. O aspecto subjetivo dessa doutrina da união mística de Cristo com a igreja. Esse aspecto subjetivo é a aplicação da obra de Cristo no coração dos eleitos de Deus. Observe que é tudo, é um quebra-cabeça montado, as peças se encaixam. E você observa que os versículos 13 e 14, ele agora vai mudar o foco da sua doxologia, o foco da sua adoração para a terceira pessoa da Trindade. Mesma essência. Mas como nós sabemos, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas o Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai e vice-versa. Então, ele muda agora o seu foco para a terceira pessoa da Trindade, aquele que eu chamo do executivo divino, aquele que vai executar apenas aquilo que já foi determinado preteritamente na eternidade pelo Pai, aquilo que foi feito também de forma pretérita na cruz do Calvário, no tempo e no espaço, quando Cristo derramou seu precioso sangue por nós, e agora ele vai subjetivamente colocar isso no coração
do homem. E nós lemos João 16 nessa manhã, que nos fala como é que o papel do Espírito Santo, quando ele diz que ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. É ele, somente ele, portanto, ninguém está apto para convencer quem quer que seja dessas três coisas. E só quem faz isso é o Espírito Santo de Deus, e ele faz quando quer, em quem quer, porque ele é soberano e ele é o executivo de Deus para complementar a obra iniciada lá antes da fundação do mundo, continuada quando Cristo derrama seu precioso sangue. E agora ele aplica isso no coração dos eleitos de Deus. Agora, para isso, é necessário nós entendermos algumas coisas. É necessário que haja a pregação da palavra. Permitam-me dizer aqui, talvez alguns discordem do que eu vou falar aqui, mas não pode existir salvação se não há pregação. Eu digo isso porque alguns missiólogos terminam defendendo esse tipo de coisa. E eu não concordo, porque a palavra de Deus nos diz isso. Romanos 10, 17, a fé vem pelo e ouvir a palavra. Então, cai aqui, meus irmãos, uma grande responsabilidade para nós outros, que é a pregação do Evangelho. Mas como Deus é maravilhoso, sabe por que ele é tão maravilhoso? Porque ele podia fazer isso de qualquer forma, que ele é todo poderoso, ele pode todas as coisas. Mas aprove a ele salvar o homem. Paulo diz isso também no capítulo 1, né, de 1 Coríntios 16, 17, 18. Salvar o homem pela loucura da pregação. Porque a palavra de Deus é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, sabedoria de Deus. Então, no seu plano eterno, ele distingue todas essas fases. O Deus que determina os fins, ou seja, o Deus que determina o número dos seus eleitos, é o mesmo Deus que determina os meios para que os seus eleitos sejam alcançados para a salvação. Por isso, uma doutrina cara para nós também é a chamada vocação eficaz ou graça irresistível. É aquela em que o pecador ouve a palavra de Deus e o Espírito Santo. A palavra de Deus, quando eu falo aqui, irmãos, vamos fazer uma diferença, né? Tem muita gente pregando um heteroevangelho, ou seja, um outro evangelho. Mas nós precisamos pregar o verdadeiro evangelho, que Paulo define em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3, 4, 5, por ali. Quando ele diz, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, mas ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, esse é o verdadeiro evangelho, não aquele falso evangelho que é pregado por aí, que fala a respeito da resolução de todos os problemas. Lembram daquele programa das organizações Tabajara? Seus problemas acabaram. Eu costumo dizer que há o evangelho das organizações Tabajara. Seu crente o garante. Mas não é o caso aqui, meus irmãos. O evangelho verdadeiro deve ser pregado. E quando nós pregamos com fidelidade a palavra de Deus, o Espírito Santo é quem age no coração. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Essa pessoa torna-se nova criatura. Essa graça irresistível acontece. Então, há um milagre do novo nascimento. É uma ação monergística. Só Deus age. O homem é passivo.
E ele agora convencido, cai em si, reconhece o seu pecado. Ele lamenta pelo seu pecado, se arrepende do seu pecado e ele crê que Jesus Cristo deu a sua vida por ele, para perdoar todos os seus pecados, pecados de antes, daquele dia e até o final da sua vida. Foi assim que Jesus pagou por nós na cruz do Calvário. Mas só podemos entender isso quando o Espírito Santo aplica a obra de Cristo no nosso coração. Isso é simplesmente maravilhoso. Tinha muitas outras coisas para dizer a vocês, mas eu quero, já ali nos meus 5 minutos finais, eu quero dizer para vocês, trazer algumas aplicações aqui, práticas para as nossas vidas. Meu querido irmão, minha querida irmã, amigo, amiga que nos visitam aqui, Deus é bom. Ele é fiel, não a mim. Ele é fiel à sua palavra. Eu acho maravilhoso no capítulo 17 de Gênesis, quando Deus faz a aliança com Abraão. Lembra, ele corta os animais, passeia no meio deles. E ele, não tendo um outro nome superior para jurar, ele jura pelo seu próprio nome. No Inário eu sabia de todos os hinos dos salmos e hinos na versão antiga, né? Eu sou bem antigo. Mas agora a Igreja Presbiteriana também tem o Inário, e eu acho que é o Cântico 21, ao Deus de Abrão. Eu acho que vocês conhecem bem também. E diz assim, que, meu Deus, por si jurou. Foi por ele, irmãos. Foi pelo nome dele. Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas, não essas promessas feitas aí nos chamados ranchos de profeta, mas as suas promessas das Escrituras Sagradas, ele cumprirá todas elas, porque ele não pode negar-se. Isso é uma grande bênção para mim e para você. Vibre com isso. Você é amado de Deus antes de ter nascido. Mas antes da fundação do mundo. Segunda coisa que eu quero destacar para você é a grandeza do sacrifício de Cristo, meus irmãos. Nós somos indignos. Nós somos indignos. Mas Jesus morreu por nós. Quando nós ainda éramos pecadores. E deixamos de ser? Num certo sentido, sim. Porque nós estamos vivendo aquilo que a teologia reformada chama do já e do ainda não. Nós já somos salvos. Nós já fomos comprados pelo sangue de Cristo, porém ainda não completamente. Porque isso será planificado na volta dele, quando nós receberemos um corpo semelhante ao dele, e quando nós estaremos agora libertos da presença do pecado. Mas agora não. Ainda vivemos nessa dicotomia, não é? Ainda a antiga natureza pecaminosa. Precisamos nos já chegar mais a Cristo. Precisamos viver para Ele. Ele já nos libertou, já nos resgatou, para que nós não servíssemos mais ao pecado como escravos. Ele nos deu vida. Poderemos permanecer no pecado, nós que para Ele morremos? Não, de forma alguma. Capítulo 7 da Epístola aos Romanos. Não poderemos.
Portanto, meus irmãos, o que Jesus fez por nós, você não poderia fazer. Você não poderia fazer. Mas Ele fez. A nossa dívida era impagável. Estão dizendo aí que o Elon Musk, que é o homem mais rico do mundo, será o primeiro trilionário da história da humanidade. Ele não ganha nem para Salomão. Ele não ganha nem para Salomão, que a Bíblia diz que nunca antes dele, nem depois dele, jamais existirá alguém tão rico. Mas nem com toda essa riqueza ele poderá comprar a sua salvação. Jesus ensina isso, dizendo que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Eu lembro, então, do inventor da Apple. Lembram dele? Um homem riquíssimo, era o homem mais rico na época. Steve Jobs. Um câncer de pâncreas. A sua riqueza não salvou a sua vida. Jesus comprou-nos com preço de sangue, que nem toda a riqueza do mundo pode pagar. Terceira e última coisa, eu já vou dever 1 minuto e vou encerrar. Meus irmãos, lemos aqui que Deus, Jesus, nos enviou o outro Consolador, Paráclito Divino, para estar ao nosso lado, para habitar no nosso coração. É outro privilégio que nós temos. Antes, inimigos de Deus, agora regenerados e nos tornamos templo do Espírito Santo de Deus. Então, vivamos para a glória dele. Não entristeçamos o Espírito Santo de Deus. Não resistamos à obra do Espírito Santo de Deus. Não nos embriaguemos com vinho. Mas, e eu vou usar a melhor tradução que eu acho, que não é a da Revista Atualizada, mas deixemos-nos ser cheios pelo Espírito Santo, porque no original a voz é passiva. Então, é você que vai ser enchido, não é você que vai lá e vai beber, não. É Ele que vem e vai te encher da sua graça, para que sua vida se torne cada vez mais abundante. Que Deus nos abençoe. Deus seja louvado pela sua palavra exposta. Meus irmãos, vamos à mesa do Senhor, fiquemos de pé. Abramos a Escritura no Evangelho de Mateus, capítulo 26.